Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia Decifrada. O meu nome é Afonso e nesse momento nós vamos estudar bastante sobre a Palavra de Deus. Então fique ligado até o final que você vai gostar do vídeo. E hoje, nós vamos fazer mais um Respondendo Comentários. Só que dessa vez eu vou fazer a parte 2 do Respondendo Comentários da semana passada, Quarta-feira passada eu gravei um vídeo, respondendo comentários sobre conduta cristã. E como ficou um pouco longo, eu queria dividir em duas partes. E agora eu vou fazer a segunda parte. A segunda parte desse vídeo, Então nós vamos responder mais alguns comentários, algumas dúvidas que ficaram. Primeiramente, a gente falou bastante sobre várias coisas, sobre a conduta do cristão quando ele se batiza, quando ele se torna uma nova criatura. A gente falou sobre jogar na loteria também, A gente falou sobre o local que o cristão deve ir, qual é o local que o cristão deve ir, Tem locais que não é apropriado um cristão ir, Tem locais onde a gente não deve estar, E agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da aparência física, ou a vestimenta, A dúvida que ficou é que está lá em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Que é justamente a história de quando Samuel ele é enviado, a Jessé, a casa de Jessé, que era o pai de Davi, Ele vai lá para escolher, ungir um novo rei, Um novo rei, Nós vemos que quando ele vai lá, ele não sabe quem vai ser a pessoa. Ele está esperando a orientação de Deus, para Deus mostrar quem vai ser o novo rei, o novo ungido, E quando ele vai lá, ele se depara, com Eliabe, E aí ele acaba achando que é Eliabe, o novo rei, que será o novo rei. Só que diz o verso 7, Vamos ver o que diz o verso 7. Diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, muitas vezes, algumas pessoas acabam pegando esse verso isolado, E acaba achando o seguinte: olha, aqui Deus está dizendo que ele não vê a aparência física. Ele não vê a aparência da pessoa. Ele vê apenas o coração. É o coração que ele se preocupa. Ele não se preocupa mais com nada. Não importa a sua aparência física. O que importa é o coração. E aí muitas pessoas, às vezes com sinceridade, acaba pegando esse verso para defender, que pode a gente se vestir de todo jeito, usar joia se quiser, fazer o que quiser com o corpo, fazer tatuagem, usar brinco, e fazer um monte de coisa com o corpo, fazer o que quiser com o corpo, que não tem problema algum, O que importa não é a aparência, como diz aqui, o que importa é o coração, Só que esse texto ele é utilizado de uma forma totalmente errada, Ele é mal interpretado. Por quê? Porque se você for ver o contexto, aqui, só do verso 6, você percebe do que ele está falando aqui, como diz aqui no verso 6, diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor seu ungido. Ele olhou para Eliabe, E no verso 7 já dá a explicação. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Então aqui não está falando de vestimenta. Tá certo? Não está falando de vestimenta aqui. Aqui não está falando de modéstia, Aqui não está falando de aparência física no sentido de roupas,
nem no sentido de joias, não. Aqui está falando no físico dele, ou seja, na altura dele, na aparência física dele, no sentido do corpo dele, né? Que ele era alto, uma pessoa alta e forte, né? Um homem alto e forte. Então ele pensou, né, que o rei, né, com essas características, né, tem um padrão mais parecido, né? Um padrão de um rei. Parece mais com um rei, né? Essa aparência. E a gente pode entender o quê? Que ele estava falando apenas do físico dele. E não da sua roupa, da sua vestimenta. Então veja só. Quando Deus diz que não vê a aparência, e ele vê o coração, ele está falando da aparência física do corpo. Não importa a sua aparência física. Não importa. O que importa é o seu coração. É isso que ele está falando. Ele está falando no sentido que ele não se importa, né, de você ser alto, de você ser baixo, de você ser branco, moreno, de você ser feio, bonito, ou você ser gordo ou ser magro. Não, ele não está se preocupando com isso, ele não se preocupa com isso. É nesse sentido que ele está falando aqui. Ele não liga para a sua aparência. Tanto que ele escolheu Davi. Davi era pequeno, né? Um jovem pequeno, fraquinho, né? Um jovem normal, assim. Não era muito forte, nem era muito alto. Então nós vemos que quando Deus fala que ele não vê a aparência, ele está falando nesse sentido. Ele não está falando de roupa, ele não está falando de joias, não está falando dessas coisas. Ele está falando do físico da pessoa, da aparência física da pessoa, tá certo? É nesse sentido. Só que Deus, será que Deus se preocupa realmente com a aparência no sentido da roupa, da vestimenta, né? Deus se preocupa sim, Deus se preocupa sim, até porque a aparência, né, do cristão, ela deve ser uma aparência correta, né, e diferente da do mundo, porque para dar testemunho de Cristo, né? As pessoas até percebem quando está passando uma pessoa, por exemplo, está passando um casal e o homem ele está vestido com terno e gravata, né, todo arrumado, e a mulher está com vestido comprido, saia longa, né, todo arrumado. Aí o que a pessoa vai pensar? Além da Bíblia no braço, né? O que a pessoa vai pensar? É crente. É crente. A pessoa já percebe que é crente. Pela aparência. Pelo que está demonstrando ali na aparência. Então, só pela sua aparência as pessoas já percebem quem você é. Você está entendendo? Pela sua aparência as pessoas já julgam quem você é. Entendeu? E Jesus disse que nós somos luz do mundo. Nós somos luz do mundo. Então, quando você se veste de uma maneira totalmente inadequada, de uma maneira que Deus não quer que você se vista, você acaba dando um mau testemunho. Dando um mau testemunho. Você deve revelar Cristo em você para as outras pessoas. Você deve revelar Cristo através da sua atitude, né? Da sua conduta. Por isso que o nome é conduta cristã. Através da sua conduta, através da sua aparência, através da sua atitude, você deve demonstrar para as outras pessoas que você está servindo a Cristo. Que você é um servo de Cristo. Como é que a pessoa vai olhar para você, você todo desarrumado, com a roupa totalmente inadequada? A pessoa vai pensar o que de você? A pessoa vai bater o olho em você e não vai olhar você como um cristão, como um crente. Não vai ver você assim. Você entendeu? Então por isso que Deus se preocupa sim com a nossa aparência, porque pode dar um bom testemunho, um testemunho dele, né? É uma questão de testemunhar Cristo através da nossa aparência. Você está entendendo? Então Deus se preocupa sim. Lógico, não é questão de salvação, não quer dizer que você vai ser salvo só se você fizer isso. Não, eu não estou dizendo isso, tá certo? A gente é salvo pela graça, como eu já expliquei em vários outros vídeos aqui. A questão é, isso agrada a Deus?
A forma que eu estou me vestindo agrada a Deus? Né? Será que eu estou demonstrando para as outras pessoas que eu tenho Cristo no meu coração? Será que eu estou amando a Cristo? Porque se Ele pede uma coisa a mim, se eu não obedecer, é porque eu não amo a Ele. E Ele pediu a mim, né? Como a gente viu lá em 1 Timóteo, né? Que eu mostrei esse texto, né, no outro vídeo. No vídeo que eu falei sobre conduta cristã, né? E tem textos que falam que você não deve se vestir de maneira errada, né? Fala, ó, se vista de maneira decente, sem joias, sem adornos. Isso tudo está na palavra de Deus. Então a gente não deve questionar a palavra de Deus, deve obedecer, tá certo? E muitas pessoas acabam achando que isso é errado, que isso não tem nada a ver, que não tem nada a ver eu me vestir da maneira que eu quiser, né? E aí tem outra questão também, né? De quem é a culpa quando uma pessoa se veste de maneira errada? Por exemplo, uma mulher se veste com short curto, com uma saia curta, né? Com uma roupa curta. Aí ela sai na rua. Aí um monte de homem começa a olhar para ela de uma maneira totalmente errada. Começa a olhar para ela com pensamentos impuros e tal. Aí, quem está pecando? Aí eu pergunto para você. Qual dos dois estão pecando? É o homem que está olhando? Ou é a mulher que está se vestindo de maneira errada? É o homem que está pensando coisa errada ou é a mulher que se vestiu de maneira errada? Qual dos dois? Aí muita gente pode pensar assim, né? Os homens vão dizer, a culpa é da mulher. A culpa é da mulher porque se vestiu de maneira errada, então fez o homem pecar. Já as mulheres vão falar assim, não, a culpa é dos homens. A gente se veste da maneira que a gente quiser. Quem quiser que olhe, quem não quiser não olhe. Quem não quiser pecar é só virar a cara, só não olhar. Muitas mulheres pensam dessa forma. E tanto que usam um texto, né? Algumas mulheres usam até o texto lá de Mateus, né? Um texto bem interessante lá de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 30, ao 30, né? 27 ao 30. Olha o que diz o texto, ó. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Você percebeu? Só é você pensar de maneira errada, já pecou. Já foi suficiente para pecar. Então, muitas mulheres usam esse verso aqui para dizer, ó, tá vendo aí? A culpa é do homem. Porque ele que pensou coisa errada. Então, ele que está pecando. E diz mais, né? Diz do 29 ao 30. Olha o que diz, né? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança diante de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você percebeu? Então, muitas mulheres usam esse texto aqui para dizer assim, ó, tá vendo? Os homens que se virem. A gente se veste da maneira que a gente quiser, mas os homens, se olhou de maneira impura, ele que arranca o olho. Como diz aqui, né? Arranca o seu olho e jogue fora se você não quiser pecar. O problema é seu, o problema não é meu. Aí é interessante, né? Porque Jesus, ele diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo é quando você se coloca no lugar do outro, né? Quando você se coloca no lugar do outro. E você não quer uma coisa para você, você não deve fazer com os outros o que você não quer que faça com você, né? Então, quando você diz assim, os homens que se virem, então você está dizendo como se você nem está se preocupando com a mente deles, né? Você nem está se preocupando com o que acontece com eles. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. Agora os outros que acabam sendo prejudicados por causa das suas atitudes, aí não tem problema nenhum. Aí
o problema é deles, né? Não. Você também tem responsabilidades, sabia? E eu vou mostrar um texto para você que mostra que o erro não é só do homem, é da mulher também. Veja só. Eu vou mostrar para você. Então, 1 Coríntios 10, versículo 32, olha o que diz, versículo 32 diz assim: não vos torneis causa de tropeço, ou pedra de tropeço, em algumas traduções, né? Pedra de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha só. Então veja só. Você não deve se tornar pedra de tropeço para ninguém. Se a sua atitude está fazendo outra pessoa pecar, então a culpa é sua. Você está entendendo? Se a sua atitude está fazendo outra pessoa, o seu irmão, pecar, você está sendo pedra de tropeço para o seu irmão e você está pecando. É simples assim. Tá certo? Então a culpa, resumindo tudo isso, é de quem? É dos dois. Os dois têm culpa. A mulher não deve estar saindo no meio da rua com esse tipo de roupa, porque ela vai fazer outras pessoas pecarem. E o homem também está pecando, porque ele pode evitar. Você pode dizer, não, mas eu não controlo meu pensamento. Ok. Tudo bem, você pode até não controlar o seu pensamento. Mas quando você perceber que você vai pensar besteira, pense em outra coisa o mais rápido possível. Corte aquele pensamento e pense em outra coisa. Tá certo? Vira o olho, bateu o olho em alguma coisa impura, vira o olho, não olhe. Então você pode evitar. Você também pode evitar. Tá certo? Eu sei que você não controla o pensamento, mas você pode fazer um esforcinho para evitar. Tá certo? Você pode evitar. Então a culpa é dos dois. A culpa é dos dois. Os dois têm seus lados, né? Os dois têm suas culpas, cada um na sua área. Você entendeu? Então por isso que a gente deve se preocupar sim com o que a gente veste. Eu dei o exemplo aqui, muitos podem ir contra mim, né? Dizer que eu só falo da vestimenta da mulher, mas não. Eu dei o exemplo aqui da mulher porque a maioria das vezes acontece com mulheres, né? Isso é a questão da vestimenta. Mas os homens também, muitas vezes, acabam se vestindo de maneira errada, né? O homem também tem que ter responsabilidade, porque, por exemplo, se um homem pega e sai na rua sem camisa, né? Ele está pecando contra Deus, sim. Porque ele, da mesma forma que a mulher pode fazer o homem pecar, vestindo de maneira errada, o homem também pode fazer a mulher pecar se vestindo da maneira errada. Entendeu? Então o homem também deve preservar o seu corpo. Tem muito homem aí que fica tirando aquelas fotos toda sensual, né? Mostrando o corpo, né? Mostrando o corpo, sensualizando na câmera, né? E postando na internet. Não faça isso não. Preserve o seu corpo. O seu corpo é uma joia rara. É uma joia preciosa de Deus, tá certo? Assim como a mulher também é. Então os dois devem ter cuidado da maneira que se veste. Então essa regrinha aí, que Deus fala na Bíblia, vale para os dois. Vale para os dois, tá certo? Tome cuidado, tome cuidado. É importante a gente tomar cuidado para que a gente venha a ter uma conduta, né, correta, né? A gente pensar mais no próximo, né? A gente pensar mais em Deus. Qual é a vontade de Deus em relação a isso? Será que Jesus faria a mesma coisa? Não, né? A gente sabe que Jesus não faria isso. Se Jesus não faria, né? Então por que a gente vai fazer? Tá certo? Então vamos ter cuidado. E tem outra dúvida interessante, né? Em relação à vestimenta. Que muitas pessoas pensam qual é a roupa ideal para ir para a igreja. Tem essa pergunta, né? Qual é a roupa ideal para ir para a igreja, né? Na igreja, né?
é um local especial. A igreja é um local sagrado, um local especial, um local onde você vai se encontrar com o Criador do universo. Olha o quão especial é esse lugar. Veja só, preste atenção. É um local que vai acontecer um momento ali de culto que você vai se encontrar com o seu Criador. Tá certo? Então, quando você vai para a igreja, você precisa ir bem arrumado. Você precisa ir bem arrumado. Você deve dar o seu melhor para Deus. E isso não é de hoje em dia, não. Veja que lá antigamente era assim também. Por exemplo, lá na época no deserto, quando tinha um santuário, o santuário lá no deserto com o povo de Israel, né? E também no templo, né? Depois, lá em Jerusalém, né? Nós vemos que para entrar no santuário precisava ter uma roupa ideal, uma roupa específica para aquele momento, para entrar no santuário. Precisava entrar com a roupa adequada, com a roupa que Deus escolheu, com a roupa que Deus escolheu para o sacerdote e o sumo sacerdote entrar. Você entendeu? Então, para entrar, precisava ter uma roupa ideal. Por quê? Porque era para Deus. Não podia fazer de qualquer jeito, com qualquer roupa, todo mal amanhado, tudo vestido de mau jeito. Não, não pode ser assim. Tá certo? Para Deus é coisa séria. Coisa séria. Aí hoje em dia, o povo parece que quer fazer de todo jeito. Ah, Deus não se preocupa com a aparência, né? Fica usando esse texto, né? De Davi ali. De forma errada, né? De forma totalmente errada. Aí quer dar a desculpinha de não, Deus me aceita da maneira que eu vou para a igreja. A questão não é que se Deus vai te aceitar. A questão é se você respeita a Deus, se você tem reverência para com Deus a ponto de dar o seu melhor para Ele. Porque se você vai de qualquer jeito, então você não tem respeito para com Ele, porque Ele é o Criador do universo. Você não tem respeito para estar na presença do Criador do universo. Você não pode estar de todo jeito, não. Você não tem respeito e você não tem reverência. Você não tem respeito nem reverência. Então, se você não tem respeito nem reverência, então é porque você não ama a Deus. E nem obedece à palavra dele. Tá certo? Então você deve se vestir da maneira correta. Porque se você não se vestir da maneira correta, você vai estar desrespeitando a Deus. Tá certo? Não quer dizer que ele não vai te aceitar. É lógico que ele vai te aceitar. Ele aceita qualquer um. Ele aceita qualquer um. Só que eu costumo dizer, né? Que Deus aceita você da maneira que você está, mas Ele quer que você mude. Ele não quer que você permaneça da maneira que você está. Ele te aceita da maneira que você é, mas Ele quer que você mude de vida. Porque se você não mudar, então é você que não ama Ele. Você que não ama Deus, você está entendendo? Ou você muda, ou você está demonstrando que você não ama Ele, que você não aceitou a Ele. Você entendeu? Então, nós vemos que é necessário sim se vestir da maneira correta. Aí alguns podem se perguntar assim, e se for, por exemplo, um mendigo que não tem roupa nenhuma, roupa toda rasgada, ele pode entrar na igreja assim? Claro que pode. Claro que pode. Deus entende a situação dele. Deus sabe que ele não tem nenhuma roupa para estar ali na presença dele. Ele entende a situação daquela pessoa. Cada caso é um caso. A gente tem que entender que cada caso é um caso. Se, por exemplo, uma pessoa não tem dinheiro para comprar tanta roupa, se ela só tem roupas, tem poucas roupas no guarda-roupa, tem poucas roupas no armário, aí as roupas que ela tem não são muito ideal para ela se vestir, para ir para a igreja, em roupas que não são ideal, aí como é que ela vai fazer? Ela pode ir para a igreja assim? Claro que pode. Claro que pode. Deus aceita você. Claro que pode ir para a igreja. Tá certo? Você pode ir para a igreja. Deus entende a sua situação. Deus entende a situação de cada um. Se você não tem condições, se você não tem uma roupa ideal, tudo bem. Deus entende
o seu caso, tá certo? Deus não vai expulsar você. Da mesma forma, a gente está falando um pouco de roupa aqui, mas tem outros casos também de outras coisas. Por exemplo, uma tatuagem, porque tem muita gente que antes de entrar na igreja faz tatuagem, né? E ao entrar na igreja ela tem um medo, um receio. Tipo, ela acha, não vão me aceitar por causa da tatuagem. Mas não se preocupe. Porque tem muita gente que faz a tatuagem, né? E como é muito complicado tirar depois, então acaba deixando ali. Mas Deus entende. Deus entende. Deus não vai julgar você pelo seu passado, não. Você fez aquilo, tudo bem, mas passou. Passou, tá ali em você, ok. Mas Deus não vai julgar você porque você tem aquela tatuagem. Não, o que passou, passou. Agora é só você não fazer mais. É só você não fazer mais. O que está no passado fica no passado. Agora, de agora em diante é você não fazer de novo. Não fazer mais isso. Entendeu? Você entendeu a questão? Então Deus aceita qualquer um. Deus aceita qualquer pessoa na sua casa. Deus aceita todos. Deus ama todos. Né? Não é questão de salvação. É uma questão de amor para com Deus. Gratidão. Se você ama a Deus, você vai obedecer. É simples assim. Deus quer que você se vista da maneira correta. E não só na igreja, como eu falei. Também, em qualquer momento que você for andar na rua, não pode andar de um jeito errado. Como diz Paulo, né? Em 1 Timóteo, a gente vê que a mulher se vista com traje decente e com modéstia e bom senso. É isso que ele diz. Modéstia e bom senso. Tá certo? Sem cabeleira frisada, sem ouro, ornamento, essas coisas. Sem nada, sem nenhum adorno. Qualquer adorno, pulseira, essa brinco, né? Qualquer adorno, melhor evitar. Porque Deus não se agrada com essas coisas. É Deus que fala isso, não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus que diz isso. Eu já mostrei para você. Já mostrei para você. Então é questão de você amar a Deus ou não. Se você ama a Deus, você vai obedecer. Vale para os homens também, não é só as mulheres não. Os homens também. Tem muito homem aí que gosta de usar brinco, um colar de ouro, né, ostentando, né? Gosta de sair na rua com boné para trás, usando óculos escuros. Sabe aquele estilo? Bem malandro. Isso não é uma forma de se vestir correta, até porque você está se parecendo com o mundo, né? E a gente não deve se parecer com coisas do mundo, com pessoas do mundo. A gente deve se parecer com cristãos. Demonstrar para as outras pessoas que nós somos cristãos. E como demonstrar? Se vestindo dessa maneira? Não. Se vista da maneira ideal, adequada, que Deus orientou. Tá certo? Então, é mais ou menos isso, né? Basicamente é isso. A gente deve se preocupar, sim, porque Deus se preocupa com o modo que a gente se veste. Não que Ele não vá aceitar você, não, Ele aceita. Lógico que Ele aceita. Não que Ele vai julgar você, não, Ele não vai julgar você, tá certo? É apenas uma orientação de Deus. Ele quer o seu melhor, Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu bem, por isso que Ele dá essas orientações, tá certo? Então, pense nisso. Pense nisso. Se você ama a Deus de verdade, tenho certeza que você vai levar essas orientações de Deus, né? Esse pedido que Deus faz para você. Porque para todo cristão que ama a Deus de verdade, todo pedido de Deus é uma ordem. Você pensou nisso? Pensa nisso. Todo pedido de Deus é uma ordem para aqueles que amam a Deus. Entendeu? Todo pedido de Deus é uma ordem para aqueles que amam a Deus. Você entendeu? Então, é fácil, né, obedecer a Deus. Não é nada difícil, não. Muita gente diz, é difícil obedecer a Deus. Não, não é difícil. Não é difícil. Isso aí é coisa que o povo inventa só para não obedecer a Deus. É fácil o que Deus pede para a gente. Basta a gente ter atitude. Quando a gente ama a Deus, a gente faz com prazer. A gente não fica dando desculpa. Não, porque tá calor, aí eu tenho que vestir uma roupa curta, andar na rua sem camisa, como os homens fazem, né? Andar na rua sem camisa, tá calor, tá muito calor. Eu não tô mais aguentando, eu tenho que andar na rua assim mesmo. E não é assim não.
Já imaginou se o povo daqui pra frente, né? Um momento, eu espero que nunca aconteça isso, né? Mas já imaginou se chegasse um momento em que o povo usasse essa desculpa, né? Tá muito calor, então eu vou andar pelado no meio da rua. Vou andar pelado porque tá muito calor, Não tô aguentando o calor, então eu vou andar pelado. Já imaginou isso? Você acha isso certo? Tá certo? Então pense nisso, tá certo? Até onde a gente vai parar? A gente fica dando essas desculpas, mas vai nessa que a gente vai ver aonde vai parar. Você vai ver aonde a gente vai parar. Cuidado, cuidado. Cuidado com essas desculpinhas, tá certo? Ou você obedece, ou você não é uma pessoa realmente cristã, né? Você tem que obedecer, né? Tudo é para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem. Todos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá certo? Então pense nisso. É importante a gente refletir nisso. E a gente vê que muita gente acha, né, que Deus ele só quer o nosso coração, né? Deus só quer o nosso coração, Ele não quer mais nada, o nosso coração. Mas pensa bem, quando você tem um coração sincero, você vai demonstrar que você é uma pessoa que ama a Deus através de suas atitudes, tá certo? Quando você no seu exterior é uma pessoa fiel a Deus, você vai demonstrar no seu... Eu falei ao contrário, na verdade, né? Quando no seu interior, né? No seu interior você é uma pessoa fiel a Deus, você vai demonstrar no exterior, né? No lado de fora, que você é uma pessoa fiel a Deus. Então, quando uma pessoa diz assim, Deus só quer o nosso coração. Verdade. Só que quando a gente muda o coração, a gente muda tudo. Tudo é mudado. Tudo, 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 tudo. Tudo é mudado. Mudou o coração, mudou tudo. Então, quando Deus diz que só quer o nosso coração, Ele está dizendo, em outras palavras, que Ele quer tudo de você. Ele não quer simplesmente esse órgão que tem aqui no seu peito, não, que é chamado de coração. Não. Ele quer tudo. Tudo, completo, você por completo. Ele quer, tá certo? Não tem essa história de, só o meu coração. Se você mudar o coração, você vai mudar tudo. É simples assim. Porque se uma pessoa, ela diz assim, eu faço isso, mas o meu coração, Deus sabe que o meu coração é fiel a Ele. Não é bem assim, né? Se você já está demonstrando que você não é fiel a Ele no seu exterior, então há uma demonstração que no seu interior também você não é fiel a Ele não. Tá certo? Você demonstra que você ama Ele de verdade no seu coração através das suas atitudes. Tá certo? Através da atitude, porque amor não é simplesmente um sentimento não. Amor é atitude. Uma pessoa que diz que ama, mas não tem atitude, ela não ama de verdade. Tá certo? Pense nisso. E a questão de... muitas pessoas perguntam assim, então qual é o tipo de roupa que eu devo ir na igreja? Tipo, mencionar qual é o tipo de roupa. A gente vê que, por exemplo, qual é a roupa mais formal que existe? A melhor roupa de todas. Que mostra que você está indo para um evento importante. Um evento muito importante. Você vai para um evento muito importante, você vai de quê? Paletó e gravata. De roupa social. É assim que você vai, não é não? Para um trabalho assim, muitas vezes é assim. Tem trabalhos que são tão importantes assim, né? Trabalhos que você só pode ir se você tiver de roupa social. De um paletó e gravata. Por exemplo, para uma reunião importante. E tem certos locais importantes também que você só pode entrar ali se você tiver com a roupa ideal. Muitas vezes com a roupa social. Então, a roupa que define um momento especial, a roupa que, na nossa cultura, lógico, né? Porque depende de cultura para cultura, lógico. Tem culturas que tem outros locais que a roupa mais importante para eles é outro tipo de roupa. Mas para a gente, na nossa cultura, a roupa mais importante, que define um momento importante, um evento importante que está acontecendo, é a roupa social. Entendeu? É uma roupa social. Paletó, gravata, toda arrumada. Entendeu? Como se fosse casar. É desse jeito. Então você deve dar o seu melhor para Deus.
O seu melhor, o máximo que você tem que dar. Não é o mínimo não, é o máximo. O máximo, você deve pegar a sua melhor roupa. Ah, mas eu não tenho roupa social. Pegue a melhor que você tiver. Se você não tiver, não tem problema. Pegue a melhor roupa que você tiver, a melhor de todas. Ah, mas eu só tenho 2 roupas. Pegue a melhor entre essas 2. Ah, mas eu só tenho uma roupa. Tudo bem, mas vá e entregue seu coração a ele. Entregue tudo a ele, né? Não importa, mas sempre dê o seu melhor. Sempre. A sua roupa deve ser também a melhor. Para as mulheres também. Qual é a roupa ideal para a mulher? Uma roupa bem bonita mesmo. A mais bonita que você tiver no seu guarda-roupa é a que você deve usar para ir para a igreja. Para Deus. Tá certo? Né? Uma saia longa, né? Muita gente acha que é coisa de velho usar saia longa, mas é importante. Porque a gente vê que saia longa, né? Roupa longa, né? É uma questão de respeito para com o próprio corpo, né? Porque você é uma joia de Deus, né? E você já viu coisa preciosa aparecer facilmente, né? Você achar algo precioso facilmente? Não acha. Os maiores tesouros estão escondidos nas maiores profundezas, né? Digamos assim. Digamos assim, nos melhores locais de se esconder. Ou seja, sempre estão escondidos. Os maiores tesouros sempre estão escondidos. E você é uma joia incrivelmente preciosa. Tipo, não existe coisa tão preciosa quanto você. Para Deus, você é preciosíssimo. Tá certo? Tanto o homem como a mulher. Então, quando você vai com a roupa longa, você está cobrindo algo que é precioso para Deus. É uma questão de respeitar o seu próprio corpo. Tá certo? Respeitar o seu próprio corpo. Então é importante isso. Então a melhor roupa que você tiver, vá para a igreja com a melhor de todas. Tá certo? E quando for andar na rua também, ir para um local, qualquer local que seja, vá bem arrumado. Eu não estou dizendo que você deve andar direto de paletó e gravata. Não, não é isso não. Mas eu digo assim, você andar bem arrumado sempre, né? Todo bem arrumado, bem com a roupa ideal, né? Uma roupa correta, né? Nunca andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá certo? Tome cuidado. Não é importante a gente aprender essas coisas, né? Isso não é algo ultrapassado, não. É algo que a Bíblia fala. E até para quem não gosta do Antigo Testamento, muitas pessoas acham que o Antigo Testamento foi abolido, mas essa lei aí, da vestimenta, ela tá, no Novo Testamento. E aí, como é que fica? Aí não tem desculpa, né? Tem que aceitar. Foi Paulo que falou. Então, vamos obedecer, né? O que nos resta é obedecer. Por amor a Deus. Não é que você é escravo de Deus eu não consigo ser feliz, eu não posso fazer o que eu quero, porque eu tenho que obedecer esse Deus. Não, não é assim. Deus quer que você obedeça a Ele por amor. Por amor. Não é por forçado, não. Ele não quer você forçado. Não, Ele não vai forçar você a nada. Ele quer que você obedeça por amor. Tá certo? E aí você vai demonstrar para as outras pessoas se você é cristão de verdade. Entendeu? Então, é isso, né? Se eu fiquei alguma coisa sem falar aqui, houver outra dúvida, eu trago aqui a resposta, em outro vídeo. Eu trago de novo a resposta. Mas eu acho que eu já falei de tudo já em relação à conduta cristã. Já falei de bastante coisa. Não falei de tudo, né? Mas eu falei de bastante coisa. As coisas mais importantes eu já falei, tá certo? Então espero que tenham gostado, né? E lembre-se sempre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo e até mais.